Olá, tudo bem? Sou Alfredo Riva, sou professor universitário e eu quero falar hoje sobre Byung-Chul Han, mas na verdade eu não vou gravar especificamente sobre nenhum livro agora, mas eu quero falar dos encontros que estamos fazendo presencialmente aqui na cidade onde eu moro. É um projeto, que a gente deu como título Como Byung-Chul Han Pode Mudar a Sua Vida. A ideia é trabalhar com a filosofia do Byung-Chul Han aplicada à vida, ao cotidiano, né? E já foram feitos alguns encontros e eu quero então falar sobre o nosso último encontro, que é onde a gente começou a falar sobre o terceiro tópico, que tem como título, ou o título pergunta, que é o capitalismo neoliberal para Byung-Chul Han. Então eu vou falar um pouquinho sobre, na verdade são três conjuntos de categorias, ou expressões, irmãs ou próximas. Então, a partir dessas três categorias, a gente vai procurar caracterizar o capitalismo neoliberal, ou seja, a formação política e econômica dos dias de hoje. Então, o primeiro grande conceito, ou conceitos que ele desenvolveu para falar do mundo contemporâneo é sociedade do cansaço e, ligado à sociedade do cansaço, o conceito de sujeito de desempenho. Quer dizer, basicamente a ideia é, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas estão cansadas, e elas estão cansadas porque desenvolveu com eficácia a concepção de que as pessoas devem apresentar sempre um bom desempenho. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o sujeito de desempenho e a sociedade de desempenho. Então, começando pelo conceito de sujeito de desempenho, diz assim, citando Byung-Chul Han, no livro que tem o mesmo nome, Sociedade do Cansaço: o sujeito de desempenho está livre da instância de domínio que o obriga a trabalhar ou que poderia explorá-lo. É senhor e soberano de si mesmo. Assim, não está submisso a ninguém ou está submisso apenas a si mesmo. É nisso que ele se distingue do sujeito de obediência. A queda da instância dominadora não leva à liberdade, ao contrário, faz com que a liberdade e coação coincidam. Então, essa é uma ideia que aparece de forma recorrente nos textos do Byung-Chul Han e que talvez esteja bem caracterizado aqui na sociedade do cansaço. Então ele está dizendo o seguinte: que tipo de pessoa existe no mundo contemporâneo? Então ele está teorizando sobre isso, claro, e está chamando essa formação subjetiva da atualidade de sujeito de desempenho. Então ele está aqui, nesse trecho, ele está opondo a sociedade disciplinar desenvolvida pelo filósofo francês Michel Foucault, onde as pessoas eram vigiadas. Está opondo essa formação social ou essa forma de subjetividade, modo de produzir subjetividade no mundo contemporâneo, Lembrando que Foucault morreu em 84, então Foucault estava falando dos anos 70, 80, As pessoas eram vigiadas. Ele está dizendo, agora, na atualidade, no início do século XXI, as pessoas não precisam ser vigiadas. Por quê? Porque as pessoas foram convencidas de que elas devem ser pessoas que apresentam desempenho. Elas estão obcecadas por desempenho. Então, não vou nem criticar os outros, vou falar de mim mesmo. Eu vou lá, gravo e publico um vídeo no YouTube. O que acontece imediatamente após publicar um vídeo no YouTube? Eu quero ver quantas pessoas estão acessando esse vídeo. Quer dizer, a gente acaba ficando obcecado pela matemática e a gente avalia o desempenho a partir da matemática. Isso está acontecendo com uma pessoa que grava vídeos para o YouTube, mas isso está acontecendo com tudo. As pessoas postam uma foto nas redes sociais e ficam vendo quantos likes, quantas pessoas estão apreciando aquela foto, aquele post, aquele conteúdo que ela colocou. Isso porque as pessoas estão obcecadas por desempenho, e desempenho tem sido visto fundamentalmente como algo matematizável, como algo que pode ser definido a partir de números, da matemática. Qual o meu número de seguidores? Quer dizer, as pessoas são empoderadas na mesma proporção em que elas
têm na mesma proporção do número de seguidores que elas têm nas redes sociais, né? Vocês estão percebendo que tem uma gatinha fofinha aqui que está arranhando a parte de baixo da estante, querendo entrar fazer parte da minha gravação. Bom, então tá. Aí na sequência, ele ainda vai falar sobre a sociedade do desempenho, né? É a sociedade na qual as pessoas estão cansadas, né? Então, sociedade do desempenho produz sujeitos obcecados por desempenho. Ele diz assim a sociedade de desempenho é uma sociedade da autoexploração, ou seja, o sujeito não precisa ser explorado por ninguém, o sujeito não precisa ser vigiado por ninguém, ele mesmo se convenceu de que deve apresentar desempenho, então ele corre atrás do seu desempenho. Continuando a citação, o sujeito de desempenho explora a si mesmo até chegar a consumir-se totalmente, entre parênteses, burnout, né? Que é uma das síndromes que, de acordo com Byung-Chul Han, tem imperado no mundo contemporâneo. Ou seja, o sujeito explora a si mesmo com tamanha intensidade e frequência que chega no momento em que ele, entre aspas, queima, né? Quer dizer, é a situação na qual o sujeito não dá conta de fazer tantas coisas, não dá conta de procurar tanto desempenho, então ele pira, né? Vamos dizer assim, numa linguagem mais popular, ele pira, ele enlouquece, né? Eu me lembro de um amigo que estava dando muitas aulas, mas muitas aulas, estava muito cansado da aula e precisava dar muita aula para poder chegar a uma renda razoável. E ele me contou que chegou no final do semestre, ele pegou montanhas e montanhas de provas, né, de alunos, ele era professor de ensino médio, subiu, né, ele trabalhava numa escola que funcionava no prédio, foi até o topo do prédio, pegou aquela montanha de provas e arremessou no ar, né? Então ele estava assim num estado de estresse, de cansaço, de irritabilidade, e ele expressou isso lançando essas provas, né, com protesto. Ao mesmo tempo a pessoa está perdendo ali o bom senso para as coisas, claro, né, em função do cansaço, né, do excesso de autoexploração. E aí, continuando, então, o sujeito de desempenho explora a si mesmo até chegar a consumir-se totalmente, burnout, e assim há o surgimento da autoagressividade, que vai se intensificando e não raro leva ao suicídio, né? Quer dizer, em algumas situações as pessoas se cansam, né? e resolvem a situação, infelizmente, de uma forma trágica, né? O projeto revela ser, na verdade, um projétil que o sujeito de desempenho direciona contra si mesmo, né? Então, ele está dizendo que, de uma forma metafórica, mas ele está dizendo que esse tipo de sociedade em que os sujeitos ficaram obcecados pelo desempenho é uma sociedade em que o sujeito explora a si mesmo e que, eventualmente, esse próprio sujeito leva a si mesmo ao fim, né? O que de fato é triste, né? Então, está aqui um alerta, né? Primeiro, assim, é importante que a gente seja crítico em relação a essas questões, né? Todo esse discurso de autotreinamento, esse discurso de você aperfeiçoar as suas habilidades, isso tudo faz sentido, até o limite em que eu não entro num estado de autoagressividade, né? De agredir a mim mesmo, de explorar, de me conduzir a um estado de exaustão, né? O corpo humano tem um limite e ele precisa ser respeitado. Bom, um segundo conceito, um segundo conjunto de conceitos, né, tem a ver então com o que ele chama de sociedade paliativa e a dor, né? Então, uma outra forma de caracterizar o mundo contemporâneo, para Byung-Chul Han, é chamá-la de sociedade paliativa, né? Isso porque as pessoas têm uma maneira específica de lidar com a dor, né? Então vamos ver o que ele está falando aqui. Ele está dizendo, a sociedade paliativa coincide com a sociedade do desempenho, né? Então ele não está dizendo que sociedade paliativa é uma coisa e sociedade do desempenho é outra. A sociedade paliativa é a sociedade do desempenho, é a mesma sociedade, né? Quer dizer, para você apresentar desempenho, você tem que esconder o oposto do desempenho, que é a dor.
né? Ou os fracassos, ou os insucessos, né? E aí então você precisa tomar um paliativo. O que é um paliativo? Vamos supor que eu tenho uma dor em algum lugar do meu corpo, por exemplo. Eu estou sentindo uma dor de estômago profunda. Eu vou lá e tomo um remédio para dor de estômago. Todo mundo sabe que isso não é correto, né? Eu não posso tomar um remédio, por exemplo, uma dor de estômago, sem saber o que está causando a dor de estômago, né? Eu corro o risco de criar um problema mais severo para mim, né? Porque a dor está indicando que tem alguma coisa errada no funcionamento do meu estômago. Então eu preciso saber o que é e o que me faz olhar, né? O que me chama a atenção para o mau funcionamento do meu estômago é a dor. Então eu não posso eliminar a dor sem antes saber o que está acontecendo. Claro que eu posso, tendo identificado qual é o problema e tendo começado a tratar aquilo que gera o problema do estômago, aí eu posso, claro, tomar um remédio para a dor, né? Mas muitas vezes a gente esconde a dor e ao esconder a dor, a gente está fazendo o problema se amplificar e perdurar, né? Então isso é muito perigoso. A dor é vista como um sinal de fraqueza. Aquele que sente dor é fraco, né? Então, determinadas espécies animais, quando estão sentindo dor, quando estão doentes, eles escondem a dor. Por quê? Porque se ele demonstrar a fraqueza, um predador pode vir e acabar com a vida dele, né? E o ser humano tem feito algo similar, né? Quando ele sente dor, ele toma um paliativo, ele toma um remédio, uma substância, ou empreende uma ação que esconde o fracasso, né? Ou esconde a dor, e continua seguindo, continua em frente, porque ele precisa apresentar desempenho. Então ele diz assim, ó, a dor, é algo que deve ser ocultado ou ser eliminado por meio da otimização. Ela não é compatível com o desempenho. A passividade do sofrer não tem lugar na sociedade ativa dominada pelo poder. Hoje se remove a dor qualquer possibilidade de expressão. Ela é, além disso, condenada a calar-se. A sociedade paliativa não permite avivar, verbalizar a dor em uma paixão. Então, as pessoas, se você olhar a rede social das pessoas, só tem coisa boa, né? As pessoas em viagens, as pessoas tendo sucesso no trabalho, né? As famílias todas, da forma como elas são retratadas nas redes sociais, são perfeitas, né? E todo mundo sabe disso. Quando você está vendo posts de pessoas que você conhece bem, você logo percebe a incoerência que existe. Quando você não conhece as pessoas, não é possível, né, você saber se aquilo que está sendo retratado ali coincide com aquilo que a pessoa está vivendo ou não, né? Não estou dizendo que o nosso papel seja o de policiar as pessoas, de policiar a coerência delas. O que eu estou dizendo é que a gente percebe essa incoerência muito facilmente quando os posts são feitos por pessoas que nós conhecemos bem, né? A gente sabe que tudo que elas estão fazendo é agir de forma coerente com a sociedade paliativa, que é o quê? Esconder a dor, né? Tomar uma pílula para cessar a dor, para cessar o fracasso, ou para fazer desaparecer a dor e o fracasso, né? E claro que existe uma cilada, né, aqui, porque todos nós sabemos, por exemplo, que o caminho daquilo que se chama de sucesso, independentemente do que a gente venha a considerar sucesso, passa por infinitos, muitas vezes, ou inúmeros fracassos, né? Então, um cientista, um atleta, uma pessoa que apresente um alto desempenho em alguma área, até que ela consiga apresentar esse alto desempenho, ela precisa, claro, experimentar desempenhos fracos, ou falta de desempenho, ou desempenhos medianos, vamos assim dizer, né? Então, não existe uma linha direta entre o insucesso e o sucesso absoluto, né? Existem muitos fracassos, muitos insucessos, que eventualmente conduzem a sucesso, né? Sucessos precisam ser buscados, precisam ser desejados, mas a gente tem que aprender a conviver com os insucessos e saber que os insucessos
nos credenciam ao sucesso. Vamos lá, vamos falar, por exemplo, de vida acadêmica, que é a minha área. Então vamos pensar num aluno ou uma aluna que está aprendendo a escrever. Ela vai ter que escrever muitos textos ruins até começar a escrever um texto razoável. E mesmo depois que ela dominou a técnica de escrita, por exemplo, a escrita acadêmica, ela ainda assim vai precisar escrever e reescrever esse texto diversas vezes até que ele fique razoável, né? Então, existe um trabalho, né? E a gente precisa fazer isso com paciência e a gente precisa lidar com os insucessos que acontecem na execução das nossas tarefas, porque isso faz parte do nosso cotidiano, inclusive faz parte do caminho que a gente trilha até chegar eventualmente ao sucesso. E depois ele fala um pouco sobre dor. Dor é realidade. Ela tem um efeito de realidade. Percebemos primeiramente a realidade na resistência que dói, né? A anestesia permanente da sociedade paliativa desrealiza o mundo. Também a digitalização reduz cada vez mais a resistência, leva ao desaparecimento do confronto contrariante, o contracorpo. O contínuo curtir leva a um embotamento, a uma desconstrução da realidade. A digitalização e a anestesiação. Isso está no livro A Sociedade Paliativa, né, cujo subtítulo é A Dor Hoje. Então, dor é realidade. Em que sentido ele está dizendo? É simples. Vamos pensar que, do ponto de vista subjetivo, a instância real é a nossa corporalidade. Se alguma coisa não funciona bem no meu corpo, a dor é um indicativo de que algo não funciona bem e a dor está chamando a atenção, né? Se o meu pé dói, toda a minha atenção fica focada no meu pé. E se eu foco no meu pé, eu tenho chance de resolver esse problema. É disso que estamos falando, né? Então, você não pode eliminar a realidade da dor. A dor é uma manifestação de realidade. Se você eliminar essa dor, tomar um remédio para tirar essa dor do pé, você vai continuar pisando e você não vai corrigir aquilo que está gerando a dor. Provavelmente, a médio e longo prazo, você pode ter um problema muito mais severo, muito sério, né? Ou que poderia ser algo muito simples, quando começou a doer, pode se tornar em algo complexo, né? Então, isso serve como metáfora para aquilo que está acontecendo na vida afetiva, na vida profissional e em outras instâncias da vida, né? Se a gente ficar tapando os insucessos profissionais, a gente primeiro vai ficar muito mal, muito deprimido, vai achar que insucesso só acontece comigo, né? Sucesso acontece com todo mundo o tempo todo e a gente tem que aprender a lidar com insucesso, né? O que eventualmente acontece é o sucesso. Né? Eu, por exemplo, trabalhei em infinitos lugares até chegar num emprego que fosse legal em diversos aspectos para mim, né? Eu tive que me preparar por 2 décadas para poder fazer o concurso, para ter um emprego que eu desejava muito. Quem está disposto hoje a ficar 2 décadas estudando, se preparando, se titulando, para poder se credenciar a um determinado emprego, né? As pessoas não têm mais paciência, tem que ser muito rápido, tem que ser imediato, né? As pessoas querem ficar ricas, famosas e ter sucesso e querem fazer isso em 1 semana, 2, né? Quando você diz, olha, você vai precisar estudar 20 anos, o sujeito enlouquece, né? Quando você pergunta qual é o seu projeto de vida, né? O que você quer para a sua vida daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 30 anos, né? É preciso algum planejamento, mínimo, claro, mas é preciso algum planejamento para se poder chegar a algum lugar. E é preciso saber que nesses longos anos em que você vai trilhar um determinado caminho, você vai precisar lidar com o insucesso. Por fim, o que ele chama de psicopolítica, né? Que está ligado, né, ao campo do poder e da violência. É o terceiro conjunto de noções aí que a gente vai comentar e analisar. Então, a política psíquica neoliberal trabalha na obtenção de emoções positivas e na sua exploração. Ao fim e ao cabo, a liberdade é ela mesma explorada. Nisso se distingue a psicopolítica neoliberal da biopolítica da modernidade industrial que operava com suas coações e mandamentos disciplinares, né? Está falando aqui
no livro O Desaparecimento dos Rituais, tá? Isso aí vai estar tudo na descrição do vídeo para vocês poderem identificar, né? Então ele chama de política psíquica, quer dizer, um tipo de política em que o poder não é exercido mediante a coação externa. O poder é exercido mediante o próprio convencimento do sujeito, e o sujeito é que coage a si mesmo, o sujeito é que ataca a si mesmo, o sujeito é que procura a disciplina, né? Não é necessário uma instância externa. O que o mundo externo faz em relação ao indivíduo é produzir discursos de produtividade, de desempenho, de autoexploração, e esse sujeito introjeta, né? Internaliza tudo isso, e aí ele mesmo produz uma exploração de si mesmo, né? Então o sujeito em tese é livre, né? Ou pelo menos ele se sente livre. Na verdade ele não é livre, né? Ele está explorando a si mesmo, ele está desfrutando da liberdade e ao mesmo tempo explorando a si mesmo. E depois ele diz, ó, hoje, agora eu estou falando do livro No Enxame, hoje uma nova mudança de paradigma se realiza. O panóptico digital não é uma sociedade disciplinar biopolítica, mas sim uma sociedade da transparência psicopolítica. E no lugar do biopoder entra o psicopoder. Então ele está aqui surfando na onda do filósofo francês Michel Foucault, mais uma vez. Então ele está dizendo, as sociedades disciplinares, sociedades da biopolítica, né, do poder que é exercido sobre o corpo, do poder externo, como um poder que é exercido sobre o corpo das pessoas, vai deixando de ser necessário. Por quê? Porque estamos entrando na era da psicopolítica, né? Então, o sujeito explora a si mesmo, ele não precisa de uma instância externa que o coage, né? A psicopolítica está em posição para, com a ajuda da vigilância digital, ler e controlar pensamentos, né? Então, ele está se referindo aqui ao panóptico, que é muito analisado, né, pelo Foucault, por exemplo, no livro Vigiar e Punir, que era um sistema prisional produzido por Jeremy Bentham, né, no século XVIII, e que o Foucault analisou como metáfora das sociedades contemporâneas, né, ou pelo menos contemporâneas na época em que ele escreveu esse livro, na década de 70. E nesse sistema prisional existiu uma torre central e celas no sistema circular. A partir dessa torre central, um único vigia era capaz de exercer vigilância e através da vigilância, a coação do comportamento, né, a manipulação do comportamento de diversos presos. Foucault viu isso como uma metáfora da sociedade contemporânea, né? Alguém está nos vigiando, né, de forma real ou não. De qualquer forma, se nos sentimos vigiados, o nosso comportamento é manipulado a partir disso. O Byung diz, não existe mais panóptico óptico, ou panóptico físico, ou vigilância efetiva. O que existe é um panóptico digital, que é o quê? Os algoritmos produzidos pelas diversas instâncias, né? Então, à medida que nós navegamos na internet, navegamos no computador, no celular, os nossos rastros, os nossos dados vão sendo coletados, e é possível que essas máquinas abstraiam quais são os nossos comportamentos, o que pensamos, o que sentimos, né? E isso é utilizado para nos explorar, né? Então, se você procurar uma informação, se você navegar, esses dias eu estava navegando no aplicativo do banco, do meu banco, certo? Do banco do qual eu sou cliente. E eu manipulei, assim, de forma aleatória, só por curiosidade, eu fui olhar um financiamento de imóvel, quanto de juros exigiria, só mera curiosidade, eu não tenho nenhuma intenção de comprar nenhum imóvel nesse momento. E, no entanto, né, não tenho intenção e nem condição, né, de comprar imóvel. Mas passam uns 3, 4 dias, uma construtora que está lançando um apartamento na cidade onde eu moro me ligou, né, dizendo, nós vamos ter um lançamento, queria saber se o senhor tem interesse em vir aqui, né? Então é assim que as coisas funcionam. Infelizmente a gente não pode
navegar de forma inocente e impune, né? Tudo aquilo que a gente fizer vai deixar rastro e as pessoas eventualmente vão usar isso. E essa sensação de liberdade para fazer o que nós queremos, ela é completamente irreal, né? Temos liberdade para fazer o que queremos. Quanto mais desfrutamos da nossa liberdade, mais dados são coletados a nosso respeito e mais esses dados são utilizados, seja em função de interesses políticos, seja em função de interesses econômicos, né? Quer dizer, para a oferta de produtos que nós vamos consumir, tá bom? Ou eventualmente possamos vir a consumir. Bom, é isso aí, né, gente? Então, nós vamos ainda falar da dimensão utópica para Byung-Chul Han. Então, não fique pessimista, né? Existem alternativas e nós vamos falar no próximo vídeo sobre essas alternativas, as rotas de fuga do mundo capitalista neoliberal. Eu espero que a gente se encontre lá no próximo vídeo. Um abraço e até lá!